Bem-vindos à nossa aula! Chegou o momento de intensificar os seus estudos para alcançar o seu objetivo. Prepare o seu bloco de anotações ou o seu caderno e já vamos começar mais uma aula extraordinária. Vamos juntos até a sua aprovação. Dos remédios constitucionais e tratar especificamente do famoso habeas data, que cai muito em prova, não é? Antes de qualquer coisa, precisamos relembrar quais são os remédios constitucionais. Então vamos lá. Quando a gente fala de remédios constitucionais, três tipos. Temos os mandados, temos os habeas e nós temos as ações. Então, dois em cada tipo. A gente vai fazer isso para relembrar sempre. Então, mandado, o que a gente tem? Mandado de segurança, MS, e mandado de injunção, MI. Habeas, habeas data, HD, e habeas corpus, HC. E ações, ação popular, AP, e ação civil pública, ACP. Nós já vimos que o mandado de segurança cabe no caso de proteção a direito líquido e certo, enquanto que o mandado de injunção cabe no caso de falta de norma regulamentadora, né? E nós vimos que tem que ser eficácia limitada. Estudamos isso já. Bem, a gente vai falar agora então dos habeas, iniciando pelo famoso habeas data. Quando a gente utiliza essa palavra de habeas, a gente está falando na liberação de algo. E a própria palavra resolve, né? Veja, no mandado de injunção significa complementação. Falta algo, eu impetro o mandado de injunção para poder resolver aquela falta. Habeas data. O data significa o quê? Informação. Então, o que eu estou buscando com habeas data é informação. Só que muito cuidado, não é qualquer tipo de informação. Já vou anotar direitinho. Mas tem que ser uma informação do impetrante. E aqui, quando eu falo do impetrante, eu estou falando uma informação pessoal. Então, tem que ser uma informação de quem está pleiteando isso. Marcílio, é você que está falando da sua cabeça? Não. Isso está no nosso texto constitucional. Você vai encontrar o habeas data lá no artigo 5º, em seu inciso 72. Olha aí. Conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E também para, a linha B, retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso ou judicial ou administrativo. Então vamos lá. Quando a gente fala no habeas data, é informação. Eu estou querendo informação. Como é que seria uma situação? O poder público tem uma informação sobre a minha pessoa, né, e não está me dando essa informação. Eu pedi, recusaram. E aí, agora eu quero obter aquela informação. Quero informação sobre a minha pessoa. O que eu faço? Eu impetro o chamado habeas data. Então, o habeas data tem como hipótese de cabimento, como eu disse anteriormente, a informação pessoal, tá? Ou seja, informação do impetrante. Então, tem que ser uma informação do impetrante. Marcílio, e o que significa isso que você está repetindo tanto, né? Informação pessoal, informação do impetrante. Isso tem um reflexo muito importante nas questões de prova, porque significa o seguinte: significa que não cabe habeas data em relação à informação de terceiro. Então, imagine, né? João está participando de um concurso público e tem um concorrente Caio. O poder público tem uma informação sobre Caio. João pode impetrar habeas data para obter informação de Caio? Não pode, tá? O habeas data serve para a informação pessoal do impetrante. Então, a informação tem que ser sobre João. Se a informação for sobre João, cabe habeas data. Marcelo, então quer dizer que a pessoa nunca vai poder obter uma informação de terceiro? Pode, mas não cabe habeas data. Então, quando não couber habeas data, o que se faz? Utiliza-se o mandado de segurança por subsidiariedade.
Então, se eu quero uma informação de uma pessoa e o poder público está me recusando, se essa pessoa não for eu vou ter que ajuizar, né, um mandado de segurança. Se for sobre a minha pessoa, aí sim caberá habeas data. Ponto importante é que eu posso buscar acerca dessa informação 3 coisas. Então, ainda estamos no cabimento. Eu posso buscar sobre o habeas data o acesso à informação. Então, eu quero obter a informação. O poder público não está me dando. Então, eu peço, né, isso ou impetro habeas data. Mas eu posso pedir também a retificação. O que é a retificação, Marcílio? É a mudança da informação. Então, eu vou lá no órgão público, tenho acesso à informação e eu vejo que aquela informação está errada. Não é aquilo. Eu posso pedir a modificação e, caso a administração pública não faça, eu poderia impetrar habeas data. Além dessas 2 hipóteses, tem mais uma, que é a anotação. Mas cuidado, a anotação não está no artigo 5º da Constituição. A anotação está na Lei 9.507, que é a lei de habeas data. É uma hipótese a mais, tá? A anotação ela acontece assim. Eu sei que tem uma informação no órgão público, eu tive acesso à informação, mas há uma informação a mais. Eu estou debatendo aquela informação, por exemplo, no âmbito de um processo judicial. Imagine, o servidor público sofreu uma pena de suspensão, mas impetrou um mandado de segurança e está debatendo isso. Você pode impetrar um habeas data para ser feita uma anotação. Aí lá vai ter, né, no registro do servidor suspenso, né, suspensão, penalidade recebida, e aí a anotação embaixo. Essa penalidade está sendo debatida no âmbito do processo número tal, né? Então, cabe também para a anotação. Uma regrinha que ajuda a memorizar é ARA. Então, ARA significa acesso, retificação ou anotação, tá certo? O habeas data, além do cabimento, tem também alguns requisitos, tá? Requisitos. Para ser possível a impetração do habeas data, a informação tem que estar em um registro ou banco de dados, né, de caráter público. Né? Então, tem que ser ali ou de uma entidade pública ou de entidade pública. Então, a informação tem que estar ali ou em um órgão público, que é uma entidade pública, ou em um registro de caráter público, tá? Então, imagine, né? Eu estou num órgão público e não estou me dando informação, cabe habeas data. Ou eu estou perante uma concessionária de serviço público, uma empresa que tem um cadastro que tem caráter público e não estão me dando a informação, cabe o habeas data. Outro ponto importante é que para impetração do habeas data, eu preciso de uma negativa ou omissão da autoridade coatora prévia ao ajuizamento da ação, prévia ao ajuizamento do habeas data. Então, ou a autoridade coatora negou esse meu pedido administrativamente, ou ela se omitiu e não analisou o meu pedido. Então, eu tenho que primeiro pedir administrativamente o acesso à retificação à anotação, tenho que ter a recusa ou omissão para só depois impetrar o habeas data. Por isso que parte da doutrina fala, inclusive, que o habeas data seria considerado como uma exceção ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Porque primeiro tem que ter uma negativa administrativa para só depois impetrar esse remédio constitucional, súmula número 2 do STJ. Tudo bem? Então, a habeas data tem essa finalidade, esse cabimento e esses requisitos. Estamos vendo aqui o tema remédios constitucionais. Vamos dar sequência analisando o habeas corpus. Logo de cara, eu quero te dizer que o habeas corpus não é uma peça tão tradicional em direito constitucional. Ela é muito mais cobrada em direito penal. Mas pode cair, Marcílio? Pode. Normalmente, a literalidade da Constituição, o cabimento ou algum detalhe. Então, vamos relembrar quais são os remédios constitucionais e entender onde nós estamos chegando, né? Estamos montando um quadro aqui aos poucos. Então, nós temos aqui como gênero os remédios constitucionais. Espécies, mandados. E aí a gente já estudou 2, né? Habeas, estamos vendo, vimos 1. E as ações. Então, como mandados, mandado de segurança, mandado de injunção.
como habeas data e habeas corpus, como ações, ação popular e ação civil pública. Bem, no âmbito do mandado de segurança, nós vimos que a hipótese de cabimento é a proteção do chamado direito líquido e certo, considerado como aquele, né, que é provado documentalmente com a inicial e não há necessidade de dilação probatória. O mandado de junção cabe no caso de falta de norma regulamentadora, sendo uma norma, vimos isso, norma de eficácia limitada. Não é? E vimos então o habeas data. O habeas data tem como objeto aqui a chamada informação pessoal, né, relativa à pessoa do impetrante, seja para anotar, para retificar ou para acessar, né, acesso, retificação ou anotação de informação. Então a gente já viu 3: mandado de segurança, mandado de junção, habeas data. E agora vamos para o chamado habeas corpus. O habeas corpus é um remédio constitucional que tem a finalidade de proteger um dos direitos fundamentais mais importantes, que é a liberdade de locomoção. Esse direito é considerado como um direito fundamental de primeira geração e ele é considerado no status constitucional, né, com muita relevância. Tanto é assim que se prevê um remédio constitucional que tem características próprias muito interessantes. Bem, na nossa Constituição, você vai encontrar o habeas corpus lá no artigo 5º, inciso 68. Na verdade, é o primeiro remédio constitucional que aparece aqui na lista do artigo 5º, né, quando você vai lendo os incisos. Ai, Marcílio, mas você viu depois? Sim, né? A gente começou com mandado de segurança, mandado de junção e habeas data para seguir a listinha dos mandados, habeas e ações. Então, seguindo essa listinha, né, a gente chegou agora no habeas corpus, embora ele esteja antes na lista aqui do artigo 5º, mais especificamente no inciso 68, que diz assim, ó: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, certo? Bem, o caso, então, aponta, né, aqui a nossa hipótese aponta especificamente para uma hipótese de cabimento bem tranquila, né? Não é difícil de entender. Então, vamos lá. No caso de habeas corpus, vou escrever aqui o nome do nosso remédio, habeas corpus, nós temos, então, um cabimento que o próprio nome revela, né? Habeas corpus, libere-se o corpo. Então, o cabimento do habeas corpus serve para a proteção do que a gente chama de liberdade de locomoção. A liberdade de ir e vir, né? Então, a pessoa ela foi presa ou ela está ameaçada de ser presa, ela pode impetrar o habeas corpus, seja para impedir eventual prisão, seja para soltar aquela pessoa que já foi presa. Observe que o habeas corpus é para proteger liberdade de locomoção. Se o objeto for outro, não cabe habeas corpus, sim, deve ser utilizado outro remédio constitucional. Bem, um ponto importante para fins de prova diz respeito às modalidades, tá? Então, a gente fala em modalidades de habeas corpus. E nós temos 2 tipos, então. Você encontra o habeas corpus conhecido como preventivo e você encontra o habeas corpus conhecido como repressivo. Tá? Os 2 podem aparecer em prova. Não é muito difícil de entender, né? O habeas corpus preventivo, ele cabe antes da pessoa sofrer a lesão à sua liberdade de locomoção. Então, a pessoa ela está ameaçada de ser presa, cabe o habeas corpus. O próprio texto constitucional fala isso, ó. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência.
Então, mesmo que a pessoa não tenha sido presa, mas só o fato de poder ser presa já permite o ajuizamento do habeas corpus. Acontece muito, por exemplo, no âmbito de CPI. A pessoa vai depor numa CPI, impetra um habeas corpus preventivamente para poder ficar calado e não ser preso. Neste caso do habeas corpus preventivo, o objeto requerido na ação, no habeas corpus, é o que a gente chama de salvo-conduto. Salvo-conduto. Então, a pessoa ela impetra habeas corpus para conseguir um salvo-conduto e não ser presa. O habeas corpus, por outro lado, chamado de repressivo, cabe quando a pessoa já foi presa. Então, ela já foi presa e ela quer ser solta. Neste caso, a gente não fala em salvo-conduto. A gente vai falar em alvará de soltura. Então, a pessoa já está presa, não há que se falar em salvo-conduto, mas sim em alvará de soltura. Esse será o objeto do habeas corpus. Então, habeas corpus preventivo requer salvo-conduto para evitar ser preso. Habeas corpus repressivo requer alvará de soltura. Ponto importante é que o habeas corpus ele não conta com uma lei específica regrando o seu teor. A gente não tem uma lei de habeas corpus como existe para o mandado de segurança, né? Lei 2019, para o mandado de junção, Lei 3.300, ou habeas data, que tem a Lei 9.507. Não tem uma lei própria do habeas corpus, né? O máximo que tem são alguns artigos no Código de Processo Penal. E por isso, quando há cobrança, é com base no artigo 5º da Constituição que a gente viu, né? Sabe-se que o habeas corpus é um remédio que tem liberdade no seu formato, permitindo o ajuizamento, inclusive, por qualquer pessoa, em favor de qualquer pessoa. Por isso, muitas vezes, o advogado coloca em nome próprio, né, impetrando em favor de alguém. Tem ali o paciente, que é a pessoa que está preso, o impetrante, que é quem está buscando proteger aquela outra pessoa, e tem a autoridade coatora, que é quem prendeu ou quem está ameaçando prender. E aí é possível a impetração da habeas corpus. É um remédio que cai menos em direito constitucional, mas a gente viu aqui os pontos principais. Estamos vendo o tema remédios constitucionais e vamos falar agora a respeito da chamada ação popular, uma ação muito importante no Estado democrático de direito, no exercício dos chamados direitos políticos. Para que a gente possa analisar a ação popular, vale aqui mais uma vez relembrar os remédios constitucionais para a gente entender até onde a gente já chegou, tá? Quando a gente fala então nos remédios constitucionais, nós temos os mandados, e aí existem dois, temos os habeas, e aí existem dois, e temos as ações também com dois tipos. A gente viu já mandado de segurança e mandado de injunção. Habeas, habeas data e habeas corpus. E nas ações, ação popular, que a gente vai falar agora, e ação civil pública. Bem, quanto às hipóteses de cabimento, nós já sabemos que o mandado de segurança serve para a proteção do chamado direito líquido e certo, que é aquele direito comprovado documentalmente em que não há necessidade de dilação probatória. O mandado de junção serve no caso de falta de norma regulamentadora, norma de eficácia constitucional que ainda não foi regulamentada. O habeas data serve para informação, e aqui informação pessoal, né? Ou seja, informação do impetrante. E habeas corpus a gente viu para liberdade de locomoção. Então, a gente está falando, né, na proteção do direito de ir e vir, na liberdade de locomoção das pessoas. Se você fizer uma análise aqui deste quadro que a gente está falando, né, você vai perceber que esses direitos que a gente tratou, em sua grande maioria, dizem respeito a direitos que são pessoais, do indivíduo. Então, mandado de segurança, direito líquido e certo, ou do impetrante, ou da coletividade protegida ali no mandado de segurança coletivo. Mandado de junção serve também para quem está sendo prejudicado diante da falta de norma regulamentadora. Habeas corpus serve para aquela pessoa que não está tendo informação pessoal. E habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção também de um indivíduo. Por que eu estou falando isso? Porque a ação popular e a ação civil pública, né, são duas ações previstas constitucionalmente, mas que visam proteger direitos transindividuais. Como assim, Marcílio? São direitos que vão
além do interesse pessoal, além do interesse do indivíduo. Então aqui a gente está falando, como regra, na proteção de direito considerado como coletivo ou direito difuso, que é aquele direito que não tem como identificar, né, os seus beneficiários. Né? Então a gente está falando de direito transindividual, um direito que vai além da pessoa. Moralidade administrativa, por exemplo, proteção ao patrimônio público, por exemplo, proteção ao meio ambiente, por exemplo. Veja que quando há um dano ao meio ambiente, isso não está afetando apenas uma pessoa, mas toda a coletividade. Então, né, o ajuizamento de ação popular e ação civil pública diz respeito a uma medida que não é apenas do interesse individual, mas sim vai além disso. E o que eu estou dizendo não está na minha cabeça, está também lá no nosso texto constitucional, né, e você vai encontrar no artigo 5º, inciso 73, que diz assim, ó, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ora, você pode perceber claramente que aqui a gente não está falando de um interesse apenas individual. O dispositivo ele fala cidadão. E ele lista aqui a proteção de direitos que vão além do da própria pessoa. Né? Então, a pessoa que quer proteger o patrimônio público quer proteger o interesse público. A pessoa que quer proteger a moralidade administrativa quer proteger o interesse público. E assim o meio ambiente e além o patrimônio histórico e cultural. Então, a gente está falando de um direito transindividual, de fato, que vai além do interesse da pessoa. Bem, considerando esses comentários iniciais, o que importa saber para fins de prova sobre a chamada ação popular? A ação popular, então, tem como hipótese de cabimento, né, aqui a gente está vendo um direito transindividual, né, considerado aqui, portanto, um direito coletivo, né, ou difuso, como patrimônio público, meio ambiente, etc. Mas o ponto principal cobrado em prova sobre a ação popular não é o fato do cabimento ter essa característica, mas sim a legitimidade. Quem é que pode propor a chamada ação popular? E quando a gente fala em legitimidade, você sabe muito bem que a legitimidade tem de dois tipos. Nós temos a legitimidade ativa, que é considerado o autor, quem é autor dessa ação, e nós temos a legitimidade passiva, que define quem é considerado como réu nessa ação. Bem, no que diz respeito à legitimidade ativa, é a Constituição que vai definir. E olha que interessante, a Constituição diz que a legitimidade ativa é do cidadão. Então, quem ajuiza a ação popular é um cidadão. Talvez você se pergunte, Marcílio, e quem é cidadão? Quem é cidadão é aquela pessoa que está no pleno exercício dos direitos políticos do artigo 14 da Constituição. De forma que a própria Lei de Ação Popular diz que com a inicial o autor deverá juntar o quê? O título de eleitor. Então junta-se o título de eleitor para comprovar a condição de cidadão. Olha que interessante. Marcília, mas o cidadão ele pode ajuizar uma ação popular contra o ato lesivo ali à moralidade, ao patrimônio público, mesmo não sendo parte diretamente interessada? Pode, porque nesse caso ele está fazendo um controle, né, exatamente para proteger o interesse coletivo difuso. Então, por exemplo, está sendo feita uma obra de forma irregular, pode propor ação popular. Colocar um outdoor com violação das regras de publicidade do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Pode ajuizar ação popular, né? Qualquer pessoa, desde que junte o título de eleitor, comprovando a condição, portanto, de cidadão. E a legitimidade passiva, Marcílio? A legitimidade passiva está no artigo 6º da Lei de Ação Popular e envolve todos os envolvidos. Todos os envolvidos no ato lesivo, tá? Então, quem estava envolvido com o ato lesivo
responderá no polo passivo. É um critério aqui que a gente considera de solidariedade. É uma responsabilidade solidária no âmbito da ação popular para quem é réu. Para fechar, um último ponto importante que cai em prova é que a ação popular é considerada como uma ação gratuita, né? Está lá no artigo 5º, inciso 73, ao dizer salvo comprovada má-fé, né? Então ele diz que salvo comprovada má-fé é isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Então não paga custas e não pode ser condenado em honorário de sucumbência no âmbito da ação popular, tá? Previsão expressa da nossa Constituição. Estamos vendo aqui o tópico remédios constitucionais e vamos falar agora sobre a famosa ação civil pública, ACP. Antes da gente começar, eu quero fazer um pequeno alerta aqui para você. Veja, a inclusão da ação civil pública como remédio constitucional não é unânime. Alguns autores não incluem a ação civil pública como remédio constitucional, enquanto que outros incluem de forma expressa. Como você está estudando para concurso público, eu acredito que o campo mais seguro é estudar, inclusive, aquilo que é mencionado pela doutrina como a mais, tá certo? Então, a ação civil pública é colocado por muitos como remédio constitucional, mas por alguns não inclui. Por que alguns autores não incluem a ação civil pública? Porque é o único remédio constitucional que não está no artigo 5º da Constituição, né? A ação civil pública está prevista no artigo 129, inciso 3 da Constituição, como função essencial do Ministério Público, né? Uma função institucional do Ministério Público. Outras pessoas também podem ajuizar a ação civil pública com base no 129, parágrafo 1º, e na lei de ação civil pública, né, que permite a legitimidade ativa a outras pessoas. Mas a regra é que a ação civil pública seja proposta realmente pelo Ministério Público. E ela tem uma finalidade muito parecida com a da ação popular, que é a proteção de direitos coletivos, direitos difusos, mas a legitimidade ativa muda, né? Na ação civil pública, não é cidadão que propõe, é o Ministério Público ou as pessoas legitimadas previstas na lei de ACP. Então, o que a gente vai fazer aqui? Um comentário bem breve no que diz respeito, né, a todos os remédios constitucionais que a gente já estudou, chegando até a ACP, para entender onde nós estamos. Vamos ver o cabimento com base no texto constitucional e, diante disso, né, explicar para você para que serve este remédio. Então vamos lá? Relembrando, quando a gente fala nos chamados remédios constitucionais, 3 tipos. Nós temos então os mandados, de novo, mandados com 2 tipos. Nós temos os habeas com 2 tipos e nós temos as ações com 2 tipos. Mandados, mandado de segurança, mandado de injunção. Habeas, habeas data e habeas corpus. E ações, ação popular e ação civil pública denominada de ACP. Vimos que o mandado de segurança tem como hipótese de cabimento proteção ao chamado direito líquido e certo, sendo aquele direito comprovado documentalmente em que não há necessidade de dilação probatória. Vimos que o mandado de injunção serve no caso de falta de norma regulamentadora, uma omissão legislativa que impede a eficácia de uma norma constitucional, né? Uma norma de eficácia limitada. Habeas data envolve informação pessoal, né? Então a informação do impetrante, que busca ali acesso, retificação ou anotação da informação, famoso ARA. Habeas corpus serve para proteger a liberdade de locomoção. Então, a liberdade de locomoção é protegida pelo habeas corpus. E a ação popular e a ação civil pública defende direitos coletivos ou direitos difusos, como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio histórico e assim por diante. Marcílio, se a ação popular e a ação civil pública têm essa hipótese de cabimento, o que diferencia os dois? A diferença entre a ação popular e a ação civil pública está na legitimidade ativa, ou seja, quem pode ser considerado como autor dessa ação. No âmbito da ação popular,
nós vimos que o autor da ação popular é um cidadão, que comprova essa condição por meio da juntada do título de eleitor. No âmbito da ação civil pública, a regra é que seja o Ministério Público ou uma pessoa jurídica legitimada. Tá? A lei vai prever o MP, né, ou a pessoa jurídica legitimada. Então veja, enquanto que na ação popular sempre será uma pessoa física, na ação civil pública será sempre uma pessoa jurídica, ou o MP ou uma pessoa jurídica prevista na legislação. Isso que eu estou dizendo, mais uma vez, não está na minha mente apenas. Isso está na nossa Constituição e na lei de ACP. Então agora, pega a tua Constituição, pega teu VAD e vai lá na parte final, no artigo 129. Então você vai ter que folhear um pouquinho aí a sua Constituição. Vai folheando, vai passando e você vai chegar no artigo 129, que trata das funções institucionais do Ministério Público. Para quem não sabe, até porque esse é um tópico mais à frente no direito constitucional, o Ministério Público é considerado como um órgão que integra as funções essenciais da justiça, defende a ordem jurídica, o Estado democrático e assim por diante, com algumas atribuições que lhes são conferidas pelo texto constitucional. Vale destacar que o Ministério Público é um órgão constitucional autônomo e não integra nenhum dos poderes. E por isso mesmo a nossa Constituição prevê algumas funções que são direcionadas a ele, ao Ministério Público. Então, são funções institucionais do MP, já que é um órgão autônomo com algumas prerrogativas. Então, o que ele tem? Promover a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e tal. E aí tem o inciso 3, que é o mais importante de todos, para a nossa aula. Diz lá no 129 que é função institucional do MP promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então perceba que a ação civil pública também tem um objeto que vai além da pessoa exclusiva individual, né? Porque aqui é um direito coletivo, um direito difuso, alguns falam até em direito individual homogêneo, mas veja, meio ambiente, patrimônio público e social, e até no finalzinho diz outros interesses difusos ou coletivos. Mas muito cuidado, algumas questões de prova indicam que apenas o Ministério Público seria legitimado para propor a ação civil pública, e isso está errado. Se você for no parágrafo 1º do artigo 129, você vai encontrar o seguinte texto, olha aí. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo disposto nesta Constituição e na lei. Então, a lei pode estabelecer outros legitimados para além do Ministério Público que podem ajuizar a ação civil pública. Marcílio, e existe? Existe sim. Lá na lei de ACP se prevê a legitimidade, por exemplo, da administração pública. Uma autarquia, um ente público pode ajuizar a ação civil pública. Associações legalmente constituídas e em funcionamento há mais de um ano podem propor ação civil pública, defensoria e assim por diante. Então existem outros legitimados, fique com muito cuidado com isso. Como regra, é exatamente essa distinção entre ação popular e ação civil pública que cai em prova. Certo? Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida, conte comigo. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Muitos conteúdos e dicas certeiras, não é verdade? O seu objetivo está cada vez mais perto. Foque, equilibre os estudos e consuma conteúdo de forma inteligente. A aprovação vem. E não se esqueça de garantir o seu curso SES de preparação completa. Te vejo na próxima aula.